E aí pessoal, muito bem-vindos à nossa aula número 5 do curso CIP na Prática, Instalação e Configuração do Asterisk com FreePBX. Na aula de hoje nós iremos ver sobre extensões no FreePBX. E pessoal, se você está gostando do curso, não deixe de se inscrever na nossa página no YouTube, ativar o sininho e dar o joinha. Somente assim nós conseguiremos continuar a prover cursos gratuitos para vocês. E essa é uma parceria com a plataforma Eduquia. Então pessoal, rapidinho aqui relembrando do nosso primeiro curso, né, o VoIP CIP básico, sobre as extensões. Como vocês já sabem, extensão geralmente ela se refere a uma linha interna conectada a um PBX, VoIP ou não, e a extensão ela não possui uma linha externa. Permite que empresas compartilhem algumas linhas externas entre vários funcionários, pois nem todo mundo fará chamadas externas ao mesmo tempo. Permite que os usuários de um mesmo escritório liguem para um outro escritório discando ramais com poucos dígitos, ao invés de procurar um número de telefone completo com vários dígitos. Geralmente a discagem por ramal ou por extensão ela tem 4 dígitos, mas isso não é regra, tá? Pode ter como uso mais ou menos dígitos. Vamos ver agora aqui um exemplo disso. Imaginamos que nós temos uma empresa e que ela possui um escritório em São Paulo e uma fábrica em Manaus. Então, para ficar mais fácil para o usuário dentro da empresa, o que nós fazemos? Nós separamos as extensões por localização. Como? Extensões de São Paulo, aqui nesse exemplo, irão ter início 5, e as extensões do Amazonas, em Manaus, terão extensões com número 6. Veja bem, para uma pessoa que estiver no escritório em São Paulo, é muito mais prático para ela, quando for fazer uma ligação para Amazonas, ela já tem ciência de que quando um ramal tem o início 6, é um ramal da fábrica, e quando um ramal contém o início 5, é um ramal do escritório. Além disso, também nós podemos fazer subdivisões dentro dos locais. Como? Um exemplo em São Paulo, nós podemos dividir, por exemplo, por andar. Primeiro andar seria o ramal com início 5.1, segundo andar, extensões com início 5.2 e assim por diante. Isso, pessoal, aqui tudo são apenas exemplos. Não necessariamente que você deva fazer assim. Um outro exemplo no caso da fábrica. O departamento de engenharia pode ser o ramal com extensão 61 e a de produção 62. Então isso tudo vai variar conforme o projeto em si que você irá fazer para o seu cliente ou de qualquer outro lugar. E todas essas extensões, elas devem ser configuradas dentro do FreePBX. Aqui no caso nós podemos ver a extensão de número 5000, 5001, 5002, 5101 e assim por diante, bem como as extensões 6001, 6101 e assim por diante. Todas as extensões que forem ser utilizadas no projeto, elas devem ser configuradas dentro do FreePBX, e isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então pessoal, antes da gente entrar nas configurações das extensões, relembrar aqui um pouquinho de alguns conceitos para que nós possamos entender o porquê que nós vamos fazer as configurações da maneira que nós iremos fazer aqui. O NAT vem do inglês, que é o Network Address Translation. Ele é mais comumente usado por firewalls e roteadores para permitir que vários dispositivos em uma rede interna LAN com endereços IPs privados compartilhem um único endereço público. E o endereço IP privado é um endereço que só pode ser endereçado na LAN, mas não na internet fora da LAN. Para permitir que um dispositivo com endereço IP privado, ou seja, interno, se comunique com outros dispositivos na internet, é necessário que haja uma tradução entre os endereços IPs públicos e privados no ponto em que a LAN se conecta à internet, dentro de um firewall ou de um roteador conectado na LAN para a internet. Essa tradução ela é comumente referida como NAT. E um roteador que faz essa tradução geralmente é chamado de um roteador NAT Firewall ou um roteador NAT. VoIP e NAT.
protocolos VoIP convencionais são projetados de um modo que cria um problema no tráfego de VoIP que passa por NAT. Os protocolos VoIP convencionais lidam apenas com a parte de sinalização da conexão. O tráfego de áudio é tratado por um outro protocolo. Quem já fez o curso anterior sabe do que eu estou falando. E para piorar, a porta no qual o tráfego do áudio é enviada é aleatória. O roteador NAT ele pode ser capaz de lidar com o tráfego de sinalização, SIP, mas não tem como saber qual é o tráfego de áudio que está relacionado a essa sinalização. Portanto, deve ser passado para o mesmo dispositivo no qual o tráfego de sinalização é transmitido. Como resultado, o tráfego de áudio não é traduzido corretamente entre esses endereços. Inicialmente, tanto para quem fez a chamada, para quem está recebendo, tudo irá parecer ok. O interlocutor verá a identificação de chamada, o telefone irá tocar. Quando a pessoa chamada atende o telefone, porém quando a pessoa atende o telefone, a outra parte não irá ouvir a chamada. Será apenas um áudio unidirecional. Ou também pode acontecer de não ter nenhum áudio. E a questão do NAT transversal é um grande problema para a implementação VoIP. Não é um problema trivial e não há soluções simples. Aqui nesse exemplo nós podemos ver a extensão 5004 que está fora da rede local, em algum ponto na internet, tentando se conectar ao FreePBX e acessar uma rede interna. Caso isso seja feito apenas utilizando o protocolo SIP comum, sem nenhum tipo de implementação para que seja feita a tradução do RTP, nós iremos ter esse tipo de problema. Onde você terá até uma chamada, o telefone irá tocar, mas não terá áudio. Nesse exemplo aqui, nós vemos aquele exemplo entre a rede do Amazonas e a rede de São Paulo. É o mesmo caso. Nós temos duas localizações em que será necessário a utilização de alguma coisa, como por exemplo o NAT, para fazer essa tradução dos IPs. Porém, como nós vimos na aula anterior, existem duas implementações do SIP dentro do Asterisk. Uma delas é chamada de PJ-SIP. Ela é uma biblioteca de comunicação de mídia de código aberto e gratuito que implementa protocolos SIP, SDP e RTP. Combina o protocolo de sinalização SIP com a estrutura de multimídia e funcionalidade do NAT, na API de comunicação multimídia em alto nível, que é portátil e adequada para praticamente qualquer tipo de sistema, desktop ou sistemas embarcados. Ela fornece ao desenvolvedor tudo o que precisa para criar um aplicativo de comunicação multimídia em tempo real. Todos os três componentes principais do aplicativo multimídia em tempo real, ou seja, sinalização, recursos de mídia e passagem de NAT. Esse não é um protocolo exclusivo do Asterisk e hoje em dia ele está sendo muito utilizado por esse fator. Ele ajuda a resolver esse problema do NAT. Uma comparação aqui rápida sobre o PJ-SIP e o SIP comum. No PJ-SIP ele possui suporte ao Asterisk, ou seja, ao longo do tempo serão disponibilizados novos updates para o protocolo. No caso do SIP tradicional já não há mais suporte para o Asterisk desde 2017. A arquitetura do PJ-SIP ela é modular, mais fácil de suporte, e a do SIP comum ela é integral, uma coisa só. O PJ-SIP possui algumas funcionalidades, como suporte a WebRTC, NAT, STUN. No SIP ela é limitada. Usabilidade do PJ-SIP ela requer algum tempo para adaptação, e no caso do SIP ela é reconhecida praticamente por todos os sistemas VoIP. Capacidade também, o PJ-SIP ele tem um pouco mais de capacidade de chamadas. Recursos, ela é mais eficiente com os recursos de sistemas, porém o SIP ele usa menos a CPU. E existem casos em que você, por exemplo, irá necessitar fazer transferência de chamada para um provedor, em que ele não aceita o PJ-SIP, mas no Asterisk você pode trabalhar com os dois. Você pode ter tanto as suas extensões trabalhando no formato PJ-SIP e ter, por exemplo, um trunk no canal SIP para fazer a transferência das chamadas. Bom, e finalmente, vendo aqui quais serão as extensões que nós iremos utilizar e configurar aqui no nosso laboratório, nós iremos configurar a extensão 5001, 5002, 5003 e 5004.
Portanto, nosso laboratório possuirá 4 extensões. E agora nós faremos a configuração dessas extensões no FreePBX. Então, pessoal, espero que todo mundo já esteja com a sua VMware ou com o seu FreePBX já carregado, aberto. Vamos abrir aqui a nossa página inicial de administração do FreePBX. Usuário admin, senha que nós criamos. Então, pessoal, como eu já havia dito para vocês, a porta padrão aqui para o PJCIP está setada para 5060 e a porta do CIP tradicional 5160. Então, como nós vamos agora fazer para criar as extensões no FreePBX? Vamos em Aplicações, Applications, Extensions. Vamos em Adicionar extensão, Add Extension. Vamos adicionar do tipo PJCIP. Bom, pessoal, na criação da extensão existem várias configurações, mas como não é o objetivo desse curso, nós vamos atentar agora apenas para algumas configurações mais básicas. A primeira é o número do User Extension. Vamos colocar aqui a nossa primeira, que seria 5001. No nome do display nós podemos colocar aqui qualquer coisa, mas vamos colocar também o mesmo número, 5001. Secret, no caso, é a senha. É bom e aconselhável que vocês usem uma senha forte para que seja feita o registro da extensão no FreePBX. E essa senha será usada na nossa próxima aula para que seja feita a configuração tanto do hardphone quanto do softphone. Então, para isso, vamos abrir um bloco de notas à parte e anotar essas informações que serão necessárias na nossa próxima configuração. Então, no caso aqui, eu vou copiar a senha que já está pré-definida aqui. Vocês podem colocar uma outra senha. Então, a nossa extensão 5001, ela vai ter essa senha. Todo o restante aqui podemos deixar o padrão e vamos colocar Submit, enviar. E temos a nossa primeira extensão criada. Vamos criar agora as nossas outras 3 extensões. 5002. Mesma coisa, vamos copiar essa senha. Uma vez, pessoal, que nós temos aqui as nossas 4 extensões criadas no FreePBX, no tipo PJCIP, nós vamos então agora aplicar essa configuração no botão Apply Config. Vocês lembram que eu já tinha explicado sobre isso. Esse é o motivo pelo qual você faz as configurações, cria o que você quer, faz as modificações e somente depois você aplica a configuração. Isso irá, no caso aqui, fazer um reload no servidor. Pronto, pessoal. Estamos agora com nossas extensões configuradas no FreePBX. Na próxima aula, nós iremos então partir para a configuração do hardphone e do softphone. E também irei mostrar para vocês o PoE na utilização do hardphone. Chegamos então ao final da nossa 5ª aula. Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e se você está gostando, dá aquele joinha. Obrigado, te vejo até a próxima aula.